Paz do Senhor, meus irmãos. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo de número 3 e o verso 16. Eu tenho plena convicção que foi o Espírito de Deus, o Senhor Deus, que trouxe cada um dos senhores e das senhoras aqui nessa noite. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta. Vamos ler todos juntos, por favor? Vamos lá? Não sabeis e que o Espírito de Deus habita em vós? Glória a Deus. Amém? Se assente, glorificando a Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, meus irmãos. O arrepio que às vezes você sente, a vontade de chorar no culto que às vezes você sente, às vezes a vontade de falar em línguas estranhas, que às vezes você até se priva em falar, às vezes a vontade de se alegrar na presença de Deus. Eu quero dizer o que você já sabe, é o Espírito de Deus se movendo dentro de você. Não podemos viver de forma irresponsável e de forma esquecida de que somos apenas uma pessoa que veio ao mundo para estudar, se formar, se capacitar em uma profissão específica, conquistar coisas. O propósito de Deus é muito mais que isso. Você é templo de Deus. Hoje é domingo, amanhã começa a correria do dia e saia com essa palavra no seu coração. Eu sou templo de Deus. Eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. Dentro de mim há uma pessoa mais preciosa de toda a face da terra, o Espírito Santo. Não ignore Ele. Não ignore Ele. O sono que às vezes sai às 2 da manhã, 1h30 da manhã, 3 da manhã, não é insônia, é Ele querendo conversar com você, querendo ouvir sua voz. Eu estava de joelho, o Espírito de Deus gritou no meu coração, dizendo: fala sobre a minha habitação. Senhor, como uma pessoa tão falha, tão pequena, ser portador de uma pessoa tão maravilhosa e especial como o Espírito Santo. Sabe, infelizmente muitos têm vivido esta realidade de que ser o templo do Espírito de Deus é algo qualquer. Às vezes nem pensa, na verdade vive esquecido dessa verdade bíblica. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo, desde o Gênesis, ele se move. Vemos no decorrer da história bíblica, ele se movendo e realizando obras específicas, em situações específicas. E o mais lindo de tudo é que toda obra realizada, ou que ele realizou, nenhuma obra ficou pela metade. Ele concluiu todas as obras que ele começou. Quando a gente vê os homens que Deus chamou no Antigo Testamento, você não vê que os homens do Antigo Testamento tinham esse privilégio de ser habitação do Espírito Santo. A gente vê muito
no Antigo Testamento a expressão que diz: e veio o Espírito do Senhor sobre uma pessoa específica. Essa pessoa recebia a visitação do Espírito Santo. O Espírito Santo capacitava a pessoa realizava a obra que precisava realizar, e o Espírito saía. No livro dos Juízes, por exemplo, você vai ver muitas vezes: e veio o Espírito do Senhor sobre Sansão, e veio o Espírito do Senhor sobre Gideão, e veio o Espírito do Senhor sobre Baraque, sobre Débora e sobre tantos homens. O Espírito de Deus que capacitou reis, profetas e sacerdotes. Ele vinha, realizava a obra que ele tinha para realizar. Quando chega num livro de Malaquias ou do Antigo Testamento para o Novo Testamento, a gente vê aquele período de 400 anos, sem palavra, sem unção de Deus, sem graça de Deus, e a gente vê o Espírito de Deus sendo anunciado através do anjo Gabriel para Maria, que ela iria gerar, e o que iria gerar no ventre dela era o Espírito Santo que ia gerar. Isto é lindo, meus irmãos. Sabemos toda a história. O Senhor Jesus, ele nasce da Virgem Maria, ele cresce, realiza a obra extraordinária, que foi a reconciliação do homem pecador para com Deus. E Jesus, ele diz: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, o Espírito da verdade, aleluia, e Ele estará em vós para sempre. Tem até uns hinos por aí, meus irmãos, que diz: Espírito vem, Espírito vem. Na verdade, Ele já está. Ele já está. Deus permite que pessoas e situações aconteçam na nossa vida, situações difíceis aconteçam para que a gente reconheça que Ele está aqui. E que a gente precisa clamar a Deus, pedir a Ele: Espírito Santo, não me deixa só, me ajuda, Espírito de Deus. Aleluia. A gente precisa ter essa convicção: eu sou templo do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito veio encher os discípulos de uma maneira extraordinária. Aleluias. Imagine um homem cheio do Espírito Santo, ele teletransportar para um outro lugar, como Filipe, cheio do Espírito Santo. Imagine os discípulos cheios do Espírito Santo, aleluias, pegando na mão do coxo, dizendo: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Imagine os discípulos cheios do Espírito Santo, entrando na cidade idólatra, aleluias, e eles pregando, e como foi citado, aleluias, na palavra do querido irmão Eliano, os homens cheios do Espírito Santo, foi instrumento de Deus para a salvação de vidas. E às vezes, a gente lida com situações e com pessoas que às vezes para nós é tão complicado, é tão difícil, mas na verdade essa pessoa que está sendo, que é permitida por Deus para cruzar o meu caminho, ela é morada do Espírito Santo. Ela carrega dentro dela a parte, aleluias, a pessoa mais querida que alguém pode ter, a pessoa do Espírito Santo. Então saia nessa noite convicto dessa realidade: eu sou o templo e morada do Espírito Santo. Hoje, quando você for dormir, antes de você dormir, converse com Ele.
Amanhã, quando você acordar, converse com Ele. Quando você estiver no trabalho, converse com Ele. Quando você estiver no seu dia a dia, pelo amor, aleluias, de Deus, não ignore o Espírito Santo. Não há coisa pior, aleluias, na vida de alguém do que ser ignorado por uma pessoa. E o Espírito Santo, ele disse isso ao meu coração, que ele está triste com algumas pessoas que têm ignorado a presença dele. Ele entregou o dom da palavra para pessoas e não está pregando. O dom do louvor e não está louvando. Aleluia. E ele está se movendo, querendo fazer algo. Aleluias, em você e através de você, não prive o Espírito Santo. Aleluia, Jesus está voltando, e o zelo por essa presença é tão forte, tão maravilhosa, porque nós, se preservarmos, se perseverarmos na comunhão com Ele, é esse Espírito querido, o Paracletos divino, o Espírito de Deus. Quando a trombeta tocar, Jesus voltar, vai ser Ele. É Ele. Ele vai pegar o nosso corpo, a noiva do Senhor, o seu corpo, Ele vai levar ao encontro do Senhor Jesus. É o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Como é bom sentir a presença dEle. Às vezes a gente está num culto e dá aquela vontade de chorar e ninguém entende por que ele chora. Às vezes alguém fala em língua estranha, tem gente que nem entende, mas quem é espiritual entende. Aleluia, esse choro não é de quem é dramático, não, esse choro é de alguém que clama, aleluia, pela presença do Espírito Santo. O Espírito de Deus é o nosso companheiro, o Espírito Santo é o nosso amigo, o Espírito Santo é o companheiro da igreja, e é Ele que vai levar a igreja ao encontro do Senhor Jesus. Aleluia. Nunca fui de dizer isso em pregações, mas fala isso para o seu irmão, diga assim: você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Pare de se achar um derrotado. Pare de se achar um fracassado. Pare de achar que ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo, eu sou isso, eu sou aquilo. Pare de se colocar para baixo, levante a cabeça como um príncipe de Deus e diga: eu sou o templo do Espírito Santo. Eu posso não ter ouro, posso não ter prata, posso não ter, aleluias, uma boa vida social, mas eu tenho a presença daquele que tem poder de curar, de libertar. Eu carrego a presença do querido Espírito Santo. Só quem reconhece que é templo dele, adore ao Senhor com liberdade. Aleluias, glória ao Senhor. Hoje há alguns que dizem por aí: Jesus está voltando, o amor de muitos, está tão frio que ninguém mais, aleluia, ninguém mais quer falar em mistério. O amor de muitos está se esfriando. Na verdade, o amor de muitos está se esfriando mesmo. Mas o amor da igreja de Jesus não acaba. Não acaba. Esse amor, ele é permanente no coração de cada um, porque há o Espírito de Deus fortalecendo cada um dos cristãos e dando a convicção que a nossa morada não é aqui. Oh, aleluia, glória a Deus. Faz quanto tempo que você conversou de forma íntima com Ele? Você que está aqui nessa noite, foi Ele que trouxe você aqui. Faz tanto tempo que você falou em línguas, você que é batizado com o Espírito Santo. Faz tanto tempo que você não conversa com Ele.
Nesta noite você tem a oportunidade de dizer a Ele: Espírito Santo, me perdoa, por às vezes ignorar o Senhor, às vezes ignorar a presença do Senhor. E você que já tem comunhão com Ele, fale com Ele, fale a Ele com liberdade e diga: Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu amo a tua presença. Espírito Santo, eu amo a tua presença. Se você sentiu que entristeceu Ele de alguma maneira, vendo o que não devia, ou fazendo o que não devia, e que entristeceu Ele, peça a Ele perdão. Peça a Ele perdão. Ele está aqui, Ele está aqui. Aleluias, glória a Deus, fale a Ele com liberdade. Querido Espírito Santo, ministrei a Tua santa palavra para a Tua igreja. Aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu ministrei, meu Deus, aquilo que o Senhor dirigiu-me para falar. Meu Deus, que cada um dos meus irmãos saiam com essa convicção que são moradas, templos do querido, do maravilhoso, do conselheiro, do consolador, do amigo fiel. Espírito Santo, fortalece, meu Deus, aquele que precisa ser fortalecido. Resolva, meu Deus, a causa daquele que precisa de uma causa resolvida. Assim como o Senhor agiu, meu Deus, na vida dos homens e mulheres no passado, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Não retire-te de nós, ó Pai. Traz a alegria da Tua salvação. A Tua presença, Senhor, é melhor do que o pecado. A Tua presença, meu Deus, é melhor do que os prazeres que o adversário oferece. Que essa certeza, meu Deus, esteja latente no coração, meu Deus, da Tua igreja. Meu Pai, em nome de Jesus é o que eu te peço. Por fé te agradeço. Em nome de Jesus.